Privilégio poder estar aqui. O pastor Douglas falou que me conheceu há 22 anos atrás. Eu era recém-nascido ainda, né? Então, só para não denunciar a minha idade. Brincadeiras à parte, tenho 37 anos. Sou pai do Pedro, de 6 anos, da Lana, de 2 anos. Acabou de completar 2 anos agora, terça-feira. 2 milagres de Deus na nossa vida. E, gente, estamos felizes com Jesus. Nós vamos compartilhar hoje o final do capítulo 40 de Isaías, mas antes eu gostaria de falar para vocês, existe algo que só Deus pode gerar no nosso coração. E esse algo é a paixão pela comunidade, paixão pela igreja, paixão pelos irmãos, paixão pela família. E o nosso maior desafio não é o nosso relacionamento com Jesus. E quando eu falo relacionamento com Jesus, na questão vertical, de você com o Pai, você com o Senhor, mas o nosso maior desafio aqui na terra, até que Jesus volte, é o nosso desafio na horizontal com nossos irmãos, de reconhecer que o meu irmão carrega Jesus também, ele pode ser uma bênção na minha vida, de reconhecer que a irmã carrega Jesus também, e ela pode ser uma voz de Deus na minha vida. Então o nosso maior desafio é entender que existe uma graça de Deus, multiforma e graça de Deus liberada na comunidade. Não sei se faz sentido para você, mas não tem um lugar mais poderoso, não tem uma reunião mais poderosa do que a reunião dos filhos de Deus quando estão reunidos. Você poderia nesse feriado para um lugar estar em qualquer outro lugar, mas nada iria se comparar à presença de Jesus que está aqui, que preenche o nosso coração, que faz o nosso coração ser encontrado em paz, que faz o nosso coração ser apaixonado por Jesus, que faz o nosso coração ser apaixonado por aquilo que Ele está fazendo. Hoje é um dia de festa e nós estamos aqui para celebrar a bondade e a misericórdia do Senhor, sim, daquilo que Ele já fez, mas aquilo ainda que Ele vai continuar fazendo. Por que estou te falando sobre isso? Nós estamos encerrando agora um ciclo em São Paulo, exatamente, vai fazer 7 anos em outubro, que o Senhor nos envia para São Paulo, logo no começo da pandemia ali, e o Senhor, com muita graça, no momento que nós precisávamos ser curados, o Senhor nos envia para São Paulo para começar a plantação da Dínamos ali, no Bela Vista, e foi algo incrível. Quando nós ficamos sabendo, nosso coração se encheu de alegria. Mas agora, aprove a Deus a nos enviar ali para João Pessoa. Estamos indo de Malicuia, como falam os pessoenses, para João Pessoa, para a plantação de uma igreja lá também. Existem aí cerca de 45 a 50 irmãos já reunindo naquele lugar. O Senhor já tem feito grandes coisas. E assim, gente, faz 2 meses e meio mais ou menos, nós estamos indo daqui um mês, dia 19 de maio, estamos partindo, já estamos sem nada dentro do nosso apartamento, estamos como ciganos. Brincadeira, mas está parecendo um cativeiro. É um colchão para minha esposa, um colchão para meu filho, um colchão para mim, e o berço da Laninha ainda. Por quê? Porque nossa mudança já foi, chegou lá ontem nossa mudança. Então assim, estamos vivendo do jeito que a gente gosta, na expectativa daquilo que Deus vai continuar fazendo. E Deus alinhou todas as coisas. Fazem 2 meses e meio que nós decidimos de verdade no nosso coração poder ir, estamos de cabeça, já envolvidos na comunidade, amando os irmãos, mesmo à distância, vivendo já uma realidade espiritual ali, crendo que grandes coisas o Senhor vai fazer por nós. Eu fiz questão de falar para o Doug de bate-pronto: Doug, estou indo participar com vocês aí no domingo. Por quê? Porque eu gosto desse ambiente. Nós gostamos de algo que inspira. E fomos já inspirados. Falei para a Yolanda: já vou pregar, tá, gente? Fica tranquilo. O Doug me deu até 2h30 da tarde, então tá bem tranquilo. Brincadeira, tá? Poderíamos já ir embora satisfeitos, né? Yolanda ali já foi abençoada por uma irmã. Eu fui muito abençoado pela adoração, por aquilo que vocês carregam. Então, obrigado. Obrigado por não desistirem daquilo que o Senhor chamou vocês para fazer. Doug e Gisele, Rio Grande precisa de vocês, dessa comunidade. Igreja do Senhor, Rio Grande precisa disso. Uma comunidade avivada, uma comunidade bíblica, que ama o Senhor acima de todas as coisas, que é apaixonado pela vida da igreja, que é apaixonado por ver aquilo que Jesus pode fazer. E não tem lugar melhor para nós estarmos no domingo de manhã.
Então, para isso, eu gostaria de começar hoje, lendo Isaías 40. Abre comigo sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 40. Nós vamos ler ali a partir do verso 25, estou pegando o final do capítulo. Você vai ver que eu sou um pouco chorão, já percebeu? Mas em ambientes assim, quando a gente chega e tem liberdade do Espírito, eu fico muito quebrantado diante de Deus e não tem como conter as lágrimas. E eu gostaria de perguntar para você, qual foi a última vez que seus olhos se encheram de lágrimas na presença de Jesus? Aqui nós cantamos na adoração, acho que umas 2 ou 3 músicas falando sobre a fidelidade de Deus, sobre a bondade de Deus. Depois o Doug veio aqui e falou sobre o salmo ali do salmista. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E sabe, nós temos vários motivos para reclamar. De muita coisa. E por muito tempo a gente gasta mais tempo reclamando do que agradecendo. Mas é lindo saber que existe um Deus que é poderoso, que existe um Deus que é completo, que nos dá muito mais motivos para agradecer. Então, nesse momento, eu gostaria de, antes de nós lermos aqui a palavra de forma expositiva, que você fechasse seus olhos, nós vamos agradecer ao Senhor uma vez mais. Será que você tem essa disposição de poder investir aí 1 minuto agradecendo ao Senhor? Não sei se vai ser pela igreja, não sei se é pela sua casa, não sei se é por aquilo que Ele já está fazendo na sua vida, mas agradeça ao Senhor agora. Vamos lá com as suas próprias palavras, não espere eu orar aqui, mas com as suas próprias palavras diante do Senhor, agradeça a Ele. Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, nós te agradecemos pela sua fidelidade, nós te agradecemos pela sua infinita misericórdia, pela sua graça que nos alcança mesmo não merecendo, Jesus. Pela sua misericórdia que se renova a cada manhã, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom, e o Senhor é o único que não passa, o Senhor é o único que permanece. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Gostaria de falar hoje com você, se você estiver tomando nota, ou quiser anotar, ou guardar no seu coração, o tema da nossa ministração hoje é o Deus suficiente. Existem várias coisas que passam, mas o Senhor, Ele é suficiente, Ele nunca vai passar. Ele é único e imutável. E você tem esse entendimento? Você tem esse entendimento que Deus, que Cristo é o bastante para você? Se você tem Cristo, você tem tudo. Você tem esse entendimento? Você tem essa revelação? Além de um carro bom, que é maravilhoso andar de um carro confortável, além de uma casa boa, além de um salário legal, além de você ter condição para poder viajar todo ano, o Senhor é suficiente. E no meio das nossas fraquezas, Ele continua sendo suficiente. No meio dos nossos testes, dos nossos desafios, Ele continua sendo suficiente. Mas será que em vida nós podemos afirmar, igual Paulo ali, podemos ter entendimento que o Senhor nos basta, existe uma suficiência dEle que nos basta, além de todas as coisas. E eu gostaria então de, junto com você, poder ler. Eu vou ler na versão NAA, seguindo o meu esboço aqui, por mais que eu trouxe hoje uma Bíblia que é a NVI, eu não quero ler a NVI, eu quero ler a NAA hoje, mas acompanhe aí comigo, não tem problema qual que seja a versão da sua Bíblia. Então os versos 25 a 31 aí de Isaías 40 diz assim: com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual, diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vai faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que vocês não sabem, nem ouvem que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam,
e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ó, preste atenção aqui. Até o capítulo 40 acontece algo no livro de Isaías. E você sabe, Isaías, um profeta do Senhor, ele profetiza aqui, muito provavelmente, 750 anos ou 800 anos da vinda de Jesus. Então ele já libera uma palavra de profecia ao povo. Só para você entender então, o capítulo 40, ele vai nos narrar, se você pegar ali do verso 1 até o 25, ele vai nos narrar a história falando sobre o consolo de Deus. Mas mais do que isso, ele vai nos mostrar sobre a glória de Deus. Agora a partir do verso 25, ele vai nos mostrar que existe um Deus suficiente. Suficiente para quê? Para nos mostrar que a nossa vida ordinária aqui na terra pode ser levada na suficiência dele, com o nosso coração depositado naquilo que só Deus pode fazer por nós, daquilo que foge do nosso controle natural, daquilo que foge das nossas habilidades naturais, daquilo que foge do seu sustento natural que você consegue correr no dia a dia. Existe uma suficiência de Deus que, além daquilo que Ele já tem nos dado, Ele pode fazer muito mais, se o nosso coração, se a nossa vida for depositada diante do Senhor. Então aqui no verso, a partir do capítulo 40, muda o cenário agora, só para você entender um pouquinho o que estava acontecendo aqui com o povo. O povo então aqui de Israel, ele estava sendo levado ao exílio. O povo então estava sendo levado a ficar preso ali na Babilônia. Mas o povo já começou a ver que algumas vitórias que eles esperavam ter, não aconteceu. Então o povo estava derrotado, o povo já havia perdido a sua terra, o povo viu Jerusalém sendo destruída, o povo também viu que ele estava sendo abandonado por Deus. Por quê? Porque num versículo aqui que nós lemos, parece que o povo falava, e parece que os céus não ouviam. Não existia uma resposta do céu para eles. Eu quero perguntar para você, e sendo muito vulnerável hoje, nessa manhã com você, quantas vezes você orou e parece que Deus não te respondeu? Ou você orou e Deus respondeu da maneira que você achava que ia ser diferente? Quantas vezes nós achamos que Deus tem que fazer aquilo que nós queremos? Só eu aqui, gente? Você está comigo aí? Será que nós oramos às vezes com uma expectativa daquilo que Deus vai realizar, o desejo do nosso coração, e Deus vem e muda todo o cenário, e a resposta que nós recebemos do Senhor é completamente diferente da nossa expectativa? Já aconteceu isso com você? Então amém, então vamos começar a pregar, tá? Aleluia. E é exatamente isso então que nós vemos ali no verso 27, o povo então não está simplesmente em rebeldia naquele momento, mas o povo está em dor. Em dor por quê? Porque não estava sendo correspondido por Deus. Mas que dor é essa? É a dor de um povo que muitas vezes crê, mas que não entende. Já passou por coisas que você crê que Deus pode fazer e você não está entendendo nada? Mas também é uma dor de alguém que conhece as promessas de Deus, mas olha para a realidade e pergunta: se Deus cuida de mim, por que eu estou passando por isso? Se Deus cuida de mim, por que eu estou assim? Por que está sendo tão difícil? Parece que para mim é muito mais difícil. E aí você começa a se comparar com outras pessoas. Se Ele é justo, por que esse caminho está tão escuro? Se Ele prometeu, por que tudo parece ser tão demorado? E essa é a atenção desse texto aqui. Isaías então, ele não vem respondendo as perguntas do povo com sentimento, mas ele vem respondendo as perguntas de uma forma profunda, e ele responde de uma única maneira que sustenta a alma. Ele responde o povo com uma profecia. Em outras palavras, Isaías estava revelando realmente quem Deus é. Isaías estava falando em outras palavras aqui: olha, existem promessas, existe um tempo, vocês são o povo de Deus, mas ainda vocês não conhecerem realmente o Deus que vocês
acham que vocês conhecem. Então aqui começa um grande desafio para o povo. Por quê? Porque o povo está tendo os olhos abertos agora através da profecia do profeta. O povo está vendo agora com os outros olhos. E Isaías então, ele declara essa profecia. E nós vamos ver aqui que o problema desse texto não é mais a dor do povo, mas é o jeito que o povo conseguia enxergar Deus. A visão do povo estava reduzida a quem realmente Deus era. Então você começa a entender que o nosso grande problema não é com aquilo que nós estamos pedindo para Deus. O nosso grande problema é que nós não confiamos, porque nossa visão está distorcida de quem realmente é. Quem Deus realmente é para você. Porque na medida que nós estamos pedindo algo para Deus, nós estamos falando, Deus, o Senhor é um Deus que é provedor, o Senhor é um Deus que pode fazer por mim. Mas na verdade, será que a gente crê que Ele já deu todas as coisas que nós precisamos? Será que a gente crê realmente que Ele é suficiente para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, que nós sonhamos, que nós imaginamos? Então a visão aqui do povo estava distorcida de quem realmente Deus era. E o desafio agora do texto começa, porque Isaías vai começando a liberar algumas palavras, para que o povo possa ter revelação, que a visão está distorcida e algo precisa melhorar, se ajustar. Que o Senhor nos dê graça a entender esse capítulo. Então no verso 27 nós vamos ver aqui, se você puder ler aí comigo novamente, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Olha o que o povo está falando, olha, estou fazendo tudo isso, mas parece que os céus não estão me enxergando, os céus não estão me envolvidos. Por quê? Porque parece que o meu caminho está encoberto. A fala do povo era, parece que está tudo muito difícil, porque Deus não está vendo. O desafio cada vez vai aumentando, nós já estamos com dor, nós já estamos derrotados, a nossa terra já se foi e Deus não está ouvindo para nós, Deus não está inclinando os seus ouvidos. Mas nós vemos aqui então que existe uma barreira entre o homem e Deus. E vamos lá, gente, para cá aqui, estamos na cozinha da nossa casa, ok? Sou local. A grande crise que nós temos não é com aquilo que Deus já falou que vai acontecer. A grande crise é que nós ficamos duvidando daquilo que Deus falou. E nós achamos que Deus tem que fazer no momento que nós queremos. E aí, nós fazemos, o Daniel Júnior, né? Meu querido pastor, ele fala. Algumas vezes você provavelmente já viu ele falando, ou viu algum vídeo dele. Ele falou, o grande problema é que nós fazemos de Deus o nosso garçom. E nós fazemos do maior doador da história o nosso maior devedor. Nós pedimos para Deus, Ele não faz, e parece que o sentimento nosso para Deus é, eu sei que o Senhor fez tudo por mim, mas o Senhor continua me devendo. Estou colocando na minha caderneta, a conta não está fechando porque o Senhor está me devendo. Nós fazemos do maior doador da história o nosso maior devedor. É isso daqui que Isaías está começando a falar para o povo, olha, a visão de vocês está distorcida, e existe uma barreira que não é de mim para com vocês, mas é do homem para com Deus. O que ele está querendo ajustar aqui? Olha, vocês estão se relacionando de uma maneira que não deve se relacionar com o grande doador da história. É isso que Isaías está mostrando para o povo. E aí nós vamos continuar lendo, e nós vemos aqui, nossa fala às vezes é que o nosso caminho está encoberto, que Deus não escuta a minha oração, o meu teto é de bronze, o céu está fechado. E a crise do povo aqui não nasce apenas das circunstâncias, mas nasce de uma visão pequena de que Deus é. E a cura, portanto, não vai vir apenas quando as circunstâncias mudarem, mas quando o coração do povo voltar a contemplar o Senhor como realmente Ele é. E vamos lá, vamos fazer um exercício juntos aqui. Se você puder, feche seus olhos no seu lugar. Qual foi a última vez que você contemplou o Senhor, sem falar nada? Será que você consegue fazer esse exercício comigo agora? Contemple Jesus agora. Veja a bondade dEle, o quão gracioso Ele é. Nós valorizamos a sua presença, Jesus. Não tem nada mais importante do que a sua presença aqui.
Não tem nada mais valioso do que a sua presença aqui, Jesus. Muda a nossa história, Pai. Cura a nossa dor. Ajusta a nossa visão, Pai, de quem o Senhor é. Nós como igreja, como comunidade de fé, agora pedimos, ajusta a nossa visão de quem o Senhor é, Jesus. Em nome de Jesus. Então Isaías sabe que essa crise aqui para o povo, ela não é nova, mas é uma crise antiga. Por quê? Porque certo tempo lá em Pedro, ele vai liberar uma mesma palavra, com o mesmo sentido. Em 2 Pedro 3, 4, ele diz assim, para um povo que estava escarnecendo de quem Deus era, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? O povo falando, olha, ele falou que ele vai vir, mas onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aqui então Pedro já estava falando, existe uma promessa, mas o povo não está acreditando, e parece que nada mudou, até que Adão e Eva pecou, continua da mesma forma, do mesmo jeito, o povo não conseguia enxergar que Deus estava fazendo, mas não é dessa forma que nós interpretamos quem Deus é, não é pela nossa dor que nós interpretamos quem Deus é, não é pela nossa crise que nós interpretamos quem Deus é, a nossa crise não tem nada a ver com Deus, a nossa dor não tem nada a ver com Deus, porque Deus é alguém que é resolvido, gente. Ou você acha que Deus, ele acorda um dia a fim de nos abençoar e outro dia, não estou muito afim não, eu não vou abençoar o Pablo aqui não. É Pablo, né? Rapaz, estou bom de memória, hein? Olha, aos 22 anos, está de pé. Por quê? Porque Deus não tem essa crise de identidade igual nós temos, gente. Por que nós valorizamos o culto de domingo, quando a gente está afim, e por que a gente nem vem para o culto quando a gente não está afim? Eu lembro que na época do meu pai, se eu falasse que eu não queria vir para o culto, meu irmão, eu nem falava. Por quê? Porque culto de domingo, meu irmão, era regra. Não vai faltar no culto e ponto final. E não faltava no culto não. Dia de ceia, meu Deus do céu, era todo mundo alinhado, era o encontro com Deus mesmo, a gente valorizava o dia de ceia, e hoje a gente fica esperando o dia de ceia para a gente não vir. Qual que é o valor que nós damos quando nós estamos reunidos? Qual que é o valor que nós damos para realmente o que Deus está fazendo? Qual que é a revelação que nós temos hoje do corpo de Cristo? De um momento como esse, de palavra. Nós precisamos entender. A nossa visão para com Deus precisa ser transformada. Então o problema não está primeiro nas circunstâncias. O problema está no fato de que nós não conhecemos suficientemente quem Deus é. E qual Deus nós estamos lidando. Nós corremos o risco de nem estar servindo a Deus vindo para a igreja. E isso é muito forte, hein? Você pode passar a sua vida toda vindo para a igreja, achando que você está servindo ao Senhor Jesus, você não está. Você está servindo a sua vontade própria, o seu eu próprio, e no final das contas, gente, nós vamos prestar conta diante de Deus da mesma forma. Vai chegar o grande dia que nós iremos nos casar com o noivo. O dia das bodas do Cordeiro. Está aí, Jesus está à porta. Cada vez vai ficar pior a nossa condição aqui na terra. E Jesus está aí às portas. E nós vamos ter que prestar conta diante de Jesus. E a palavra de Deus diz que essa prestação de conta vai ser pelo fogo. O que é isso? O fogo queima, mas o fogo também purifica. Nós temos a edificar a nossa obra, a nossa vida com o quê, gente? Vamos lá, de coração aqui, com muito amor e carinho, estou pregando para mim. Com o que nós estamos edificando a nossa obra? Com madeiro, feno e palha? Se for assim, diante do Senhor, tudo vai queimar. Se as músicas que nós cantamos aqui no palco não apontarem para Jesus, diante do Senhor, tudo vai queimar. Nós vamos prestar conta da nossa vida, do nosso caráter.
Nós vamos prestar conta da nossa história, da criação dos nossos filhos, da nossa vida de evangelho, mais ou menos, da nossa vida de evangelho domingueiro, da nossa vida de evangelho que dentro da igreja eu consigo ser o santo, mas lá fora eu sou uma vergonha. Que o Senhor nos dê graça. Temos tempo para nos levantar diante do Senhor. Temos tempo para esfregar os nossos olhos, alinhar a nossa visão de quem Deus é e começar a viver para Deus. Que o Senhor nos dê graça e misericórdia. Que as circunstâncias não ditem como eu estou na minha vida espiritual com o Senhor. Pelo contrário, que eu possa estar forte, fortalecido. Nós vamos chegar no ápice desse capítulo, que é o final do capítulo. Que o Senhor continue nos dando graça. E eu sei que o meu tempo já voou, vou passar bem rápido. Eu quero compartilhar com vocês 5 respostas de Isaías aqui então, nesse capítulo. A primeira resposta: Deus é santo. A primeira coisa que então nós precisamos pensar e conseguir ter um entendimento nessa passagem é que Isaías exclama aqui. Nós precisamos experimentar o Evangelho e saber que Deus, Ele é santo. Olha o verso 25, vamos ler novamente comigo. Com quem vocês irão me comparar? A quem eu serei igual, diz o santo. Quem que é esse, o santo que está falando? O próprio Deus está falando. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual, diz o santo. E essa palavra aqui é uma palavra decisiva. Ele é o que, gente? Ele é santo. Ele é completamente santo. Ele é totalmente santo. Ele é inigualável, incomparável, Ele é único. Ele é o portador da justiça plena. Não há variação no seu caráter. Olha aqui, nós estamos vendo para um Deus que Ele é perfeito. Deus é santo, Ele apresenta-se assim, porque toda tentativa humana de julgar os seus caminhos falha nesse ponto aqui. Qual que é o ponto? Ele é santo. Não tem como a gente julgar Ele de outra forma, a não ser dizendo Ele é santo. E nós devemos começar a mudar a nossa visão de quem Deus é, pela sua santidade. Porque se nós tivermos entendimento de quem realmente Deus é, nada vai se comparar com Ele. Nenhuma bênção material vai se comparar com Ele, nenhuma conquista sua vai se comparar com Ele, nada que já chegou até você, nada que você recebeu, você vai comparar aquele que é único, aquele que é santo. Deus é santo e Ele se apresenta dessa forma. Nós não podemos comparar o nosso grande Deus com alguém. A nossa métrica humana ela é muito rasa. Porque nós pegamos alguém como uma referência e queremos colocar ele num pedestal, num altar que não deve ser colocado. E às vezes nós fazemos isso com quem? Com o nosso irmão, com o nosso pai, com a nossa mãe, com a educação dos nossos filhos, com o nosso chefe. E choca a gente com o seu pastor. Eu tenho falado na nossa comunidade lá. Meu irmão, quanto antes você se decepcionar com os pastores dessa casa, mais rápido você vai olhar para Jesus. E longe de mim querer ser o salvador, eu não sou o salvador de nada. Eu sou o primeiro que vou estar servindo. Eu não quero ser servido por ninguém. Por mais que todo mundo goste de ser servido, verdade ou não, gente? Mas esse não é o nosso papel como pastor. Olha para Cristo. E se o seu pastor pode te auxiliar em alguma coisa, aqui estamos nós. Verdade ou não, Gi e Doug? Aqui estamos nós. Sabe qual que é a chave de uma igreja frutífera, saudável, madura? Pastores que têm esse coração. Ao ponto de falar assim, estamos sendo pastoreados pela nossa comunidade também. E eu fiquei chocado outro dia. Nós fizemos uma reunião do financeiro da igreja. A Yolanda é arquiteta, e eu sou o que faz tudo. Eu toco as obras da Yolanda, minha esposa.
E aí lá na nossa comunidade em São Paulo, nós temos um prédio no Ipiranga, quem toca todas as obras desde o começo? Sou eu. Tem que fazer? Bora! Sentamos outro dia, estamos para fazer uma outra reforma antes da nossa ida, já está acontecendo, vou embora, a obra vai estar funcionando. E aí, nessa conversa, a gente tem um conselho financeiro, aí estava lá a contadora, tesoureira, eu como pastor auxiliar e o pastor Dene, que é o pastor da igreja. Aí levantaram uma questão, eu fui e dei no meio, fatiei a conversa no meio, com os dois pés no peito de todo mundo. Aí eu estou à frente, eu sei do que eu estou falando. Mas sabe quando você está participando de uma conversa que, conforme a conversa vai andando, você vai falando assim, ixi, acho que eu dei um fora aqui, meu Deus, vou ter que pedir perdão para todo mundo. Só que aí encerrou, a conversa se ajustou, ficou ótimo, eu mandei uma mensagem para o meu pastor, eu falei, mano, me perdoa se eu me excedi na conversa. Você acha que eu preciso mandar uma mensagem de perdão para todo mundo e tudo mais? E sabe, né? Consertei ali. Aí ele me mandou assim, mano, fica tranquilo. O Senhor te trouxe para essa comunidade para pastorear o meu coração também. Estou aprendendo muito com você. Eu falei, uau, eu não posso descolar desse aqui. Porque na igreja brasileira ou mundial, é muito raro você encontrar alguém que fala assim, um pastor acima de você, ou uma liderança acima de você, que fala assim, mano, estou aqui para ser pastoreado por você também. Constrangeu o meu coração. E de lá para cá eu tenho entendido que a comunidade tem o poder também de pastorear o coração do pastor. Sabe qual foi a vez que nós mais sentimos a comunidade nos abraçando, a igreja nos abraçando, o corpo de Cristo fazendo sentido como nunca tinha feito sentido na nossa vida? Abril do ano passado. Nós estávamos com a nossa filha na UTI por 11 dias. 14 dias. No dia do aniversário dela, foi estubada. 2 dias antes, ela foi estubada, ela foi entubada, quase morreu, ela segurou na pontinha das vestes de Jesus, assim. Virou uma revolução na nossa casa, na nossa vida. Gente do mundo todo começou a orar pela gente. Gente que a gente não conhecia começou a mandar mensagem, oração no celular. Fizeram um turno de oração 24 horas. Uma movimentação e a gente lá, no olho do furacão. E aí receberam todo esse amor e carinho. Quando nós saímos daquela UTI, tivemos alta. Nós tivemos a certeza, não tem ambiente melhor para nós estarmos do que com os nossos irmãos. A comunidade tem o poder de curar o nosso coração. Os irmãos, a oração dos irmãos, a palavra de esperança que nós carregamos tem o poder de curar o nosso coração. E nós estamos aqui celebrando hoje mais um aniversário. Porque nós acreditamos numa igreja que tem esse poder. E essa igreja vai continuar avançando. Porque essa igreja já vive isso, de abraçar um ao outro, de entender qual que é a necessidade um do outro, de entender qual que é, o que precisa ser feito um pelo outro. Então esse é o nosso coração, é de entender que nós estamos aqui para ver e reconhecer quem é o santo, quem ele é. Mas a segunda resposta de Isaías aqui é, Deus não muda. Ele não se cansa e não se esquece. Nós projetamos em Deus as nossas limitações. Quando nós olhamos a Deus, nós achamos que Deus é igual a gente. Nós nos cansamos, nos mudamos, nós esquecemos, nós prometemos e não cumprimos, e então imaginamos que Deus seja da mesma forma. Mas Isaías responde no verso 28, será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, ele nem se fadiga, a sabedoria dele é insondável. Por quê, gente? Porque ele é eterno. Deus, ele é invariável. Deus é um Deus imutável. E quando Deus se revela,
em um outro contexto, a Moisés, anos de diferença ainda, ele fala a mesma coisa para Moisés. E lá ali em Êxodo, lá no começo da sua Bíblia, você vai ver em Êxodo 3, no verso 14, ele diz assim: Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vocês. O que ele está falando aqui? Olha, aconteceu com os antepassados, vai acontecer com vocês. Deus, ele é imutável. O eu sou enviou. O eu sou não mudou e ele não vai mudar. A outra faceta de Deus aqui, então, nós mudamos, mas Deus não muda. Nós até podemos nos movimentar, mas Deus permanece. Nós nos cansamos, mas Ele é quem nos sustenta. O Senhor, Ele não cansa. Nós nos esquecemos, mas Ele é aquele quem nos guarda, quem nos lembra. Salmos 121:4 diz assim: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Quem que é o guarda de Israel, gente? O nosso grande Deus, Ele não muda. Se o Senhor não nos guardar, em vão vigia um sentinela. Se o Senhor não for aquele que guarda a nossa casa, meu irmão, esquece. Você pode orar o quanto for, você pode colocar câmera de segurança, você pode andar armado, pode colocar colete à prova de bala nos seus filhos. Se Deus não guardar, esquece. É Ele quem nos guarda. E Ele não muda. Deus, Ele não é igual a nós. E aqui está uma grande consolação. Deus, Ele não se desgasta. O tempo não muda o coração de Deus. Ele não perde o controle, Ele não enfraquece. Deus, Ele é imutável. Mas a terceira resposta aqui de Isaías: o Deus infinito conhece pessoalmente cada um dos seus. Verso 26. No verso 26 agora, Deus está nos chamando para uma noite estrelada. Não sei Rio Grande aqui. Eu sei que Rio Grande faz um friozinho, não faz à noite? Um sereninho, uma neblina. Mas alguma noite você já teve a oportunidade de olhar para o céu e ver o céu estrelado, sim ou não? Geralmente a gente tem as condições melhores no verão. E Deus aqui chama o povo a uma noite de céu estrelado no verso 26. Olha o que diz. Não sei se você reparou enquanto nós estávamos lendo, mas Deus chama eu e você para conseguirmos olhar para o céu e enxergar aquilo que Ele quer nos ensinar. No verso 26 diz assim: levantem os olhos e vejam. Quem criou estas coisas? Uma pergunta aqui. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Você se atentou aqui? O Deus que conta as estrelas e chama cada uma pelo nome, não é grande demais para te esquecer? Pelo contrário, na verdade, Ele é grande demais para não falhar comigo e com você. Por isso que nós devemos confiar nas promessas do Senhor. E aqui não é um evangelho olhando para você agora e falando: nossa, você é a última bolacha do pacote de Deus. Não é isso que eu estou querendo falar, não. Eu estou falando que Deus, Ele cuida de nós a todos os momentos. E quando Ele chama o povo aqui para olhar para o céu, Ele está falando: ó, existem promessas. E se eu prometi, eu sou fiel para cumpri-las. E existem promessas para essa igreja. Existem palavras liberadas para essa igreja. Mas sabe o que é lindo? É que nós não precisamos de mais nenhuma palavra. Se nós temos Cristo, nós já temos tudo. E nós podemos olhar para o céu e lembrar: se Deus consegue dar nome às estrelas, e Ele libera as estrelas em ordem, meu Jesus, o que Ele pode fazer com um filho? Eu só sei o nome de 3 estrelas, não sei se você sabe, as 3 Marias, é isso, não é? É só isso que a gente aprende na escola. Agora pensa o tanto de Maria que tem aí nessa terra. Agora pensa o tanto de Maria que pode ter no céu. Meu Deus! Só
a minha sogra tem umas 3 irmãs que chamam Maria. É Maria Antônia, Maria Helena, Maria não sei das quantas. Mas é isso que Isaías nos revela aqui. O quanto Deus se preocupa e quanto Deus guarda, zela por nós. Por que eu estou te falando isso? Porque Jesus é alguém que se revela de forma viva em detalhes. Jesus é alguém que ele olha ao seu redor e ele dá atenção às coisas que estão acontecendo. Vamos recordar um pouco aqui mais da palavra. Certo dia Jesus está passando pela cidade, uma multidão está reunida, tentando agarrá-lo, apertar, pegar um pedaço da veste dele, tocar ele. E aí ele olha para os discípulos e fala, alguém me tocou. Aí, em outras palavras, gente, eu sou de Mauá, tá bom? Eu sou mauaense aqui. Em outras palavras, os discípulos olham para Jesus e falam, você está tirando, né, Jesus? Você está de brincadeira, né? É claro que alguém te apalpou, é claro que alguém tocou no Senhor. Aí Jesus fala, não, mas alguém me tocou. E saiu virtude, saiu vida dessa pessoa. Quem que me tocou assim? E aí nós já conhecemos a história, você conhece. Uma mulher que sofria por 12 anos de fluxo de sangue. Um sangue que era interminável. Ela toca em Jesus. Jesus percebe ela. E naquele mesmo momento o milagre acontece. O que Jesus está falando aqui para nós hoje? Nessa história? O que está apontando essa história para nós? Olha, nós podemos estar passando muitas coisas. Os céus não estão de bronze. Ele nos ouve. Ele ouve a nossa oração. Ele tem poder de fazer tudo o que Ele está fazendo, de manter tudo no controle e mesmo assim conseguir enxergar e ter percepção do que está acontecendo ao seu derredor. Aí você fala, Davi, ok, eu entendi essa parte. Tá bom, agora me explica. Jesus, para resolver o problema da humanidade, foi enviado por Pai na terra. Certo dia ele é pego, ele é preso e colocam ele numa cruz, lá no Calvário. Os últimos minutos, segundos e instantes da vida de Jesus para resolver o que realmente precisava resolver. Jesus responde 7 perguntas diante de Deus ali. Ele olha para o lado, no momento de maior aflição da vida dele. No momento que ele sabia que ele iria sofrer. Por quê? Eu não estou falando de sofrimento ali por ele ter sido chicoteado, cuspido. Ele estava nu na cruz, mas eu não estou falando desse sofrimento natural não. Ele iria estar separado do Pai por alguns instantes. Ele olha para o outro lado da cruz, ele enxerga alguém. E mesmo naquele momento de decisão, de dor, de sofrimento, ele olha e fala, opa, fica tranquilo, ainda hoje você estará comigo no paraíso. E ele salva mais um pecador na cruz. O que é isso, gente? Deus, ele não muda. Deus não é definido pela dor. Deus não é definido pela circunstância má. Deus não é definido por isso. Ele é imutável, Ele tem todo o poder, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é real. Nós servimos um Deus que é real. E Ele se preocupa com detalhes que pra gente às vezes... O que é isso? Ele poderia muito bem olhar para o cara e falar, cala sua boca. Você está atrapalhando aqui o que eu preciso fazer. Fica quieto aí. Depois a gente conversa se der tempo. Mas o que ele faz? Mais um pecador que se arrepende. Mais um motivo para nós olharmos para Jesus e enxergar que só um santo pode fazer isso. Só alguém que exala o poder de Deus pode fazer isso. Nós limitamos o Deus que nós servimos, e Deus o tempo todo está nos chamando para nos relacionar com Ele. E a quarta resposta de Isaías, então, nesse capítulo, é: a sabedoria de Deus é insondável.
Isaías, então, aqui, ele não nos diz apenas que Deus é forte, mas ele diz, a sabedoria dele é insondável, no verso 28. É aqui que a fé é mais provada, porque o problema do coração nem sempre é duvidar do poder de Deus, às vezes é duvidar da sabedoria e dos caminhos de Deus. Mas a Escritura insiste, Deus tem um plano, Deus vê no fim, desde o começo, Deus sabe o que está fazendo, e mesmo quando nós não sabemos, nada foge do controle de Deus. A verdade é essa, nada foge do controle de Deus, foge dos nossos planos, foge do nosso controle, mas nada foge da órbita, nada foge do lugar, nada foge dos planos do Senhor. Isaías, então, vai dizer um pouquinho mais à frente, no capítulo 45, 5 capítulos à frente, no verso 15, olha o que ele diz: verdadeiramente tu és misterioso, falando de Deus, ó Deus de Israel, o Salvador. Quem disse, gente, que nós precisamos entender Deus o tempo todo, o que Deus está fazendo? Quem disse? Sabe quando eu tive revelação disso? Lá naquele dia de UTI, estava entendendo? Nada. Hoje nós estamos entendendo. Deus nos levou a ficar esses dias, 14 dias na UTI, para sermos enviados agora para João Pessoa. Nós não sabíamos o que estava acontecendo com a gente. Está começando a fazer sentido. A nossa visão está clareando aquilo que Deus começou a fazer 1 ano atrás. Por que eu te falo isso? Porque uma médica chega na gente e fala assim: por que vocês não se mudam, hein? Em outras palavras, era Deus falando assim: vou lançar vocês não estão sabendo ainda. Outubro, nossa filha foi internada novamente, foi para a UTI novamente, foi um pouco mais leve, dessa vez. No final de tudo, na alta, outra médica, sem conhecer a gente, vira para a gente e fala assim: por que vocês não vão embora, hein? O que vocês fazem da vida? Não dá para fazer em outro lugar, não? Leva a sua filha embora daqui, vai para um clima mais ameno, vai para um lugar que é calor, que ela vai sofrer menos. Outras palavras, Deus falando assim, ó, estou lançando vocês não estão entendendo nada. Alguma coisa foge do controle de Deus, gente? Nada foge do controle de Deus. Você está aqui hoje e você veio super preocupado com alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Nada foge do controle de Deus. É isso que Isaías está falando aqui. Nada foge do controle de Deus. Nós não precisamos entender o que está acontecendo, nós precisamos crer. É Ele que está cuidando, é Ele que está fazendo. Eu vou lá saber como vai ser esses anos em João Pessoa? Não sei. Nós estamos queimando tudo aqui em São Paulo. Está ficando um apartamento financiado que eu nem sei o que eu vou fazer ainda. Vou ter que vender ele para logo mais, depois de 2 anos, provavelmente comprar alguma coisa lá. Eu não sei se Deus quer que a gente queime a nossa vida por completo no Nordeste. De uma coisa eu sei, Ele está nos enviando, e grandes coisas o Senhor tem para fazer à nossa frente. Já está fazendo, mas aí, nossa família está ficando. Meu sogro construiu uma chácara, gente, aqui ó, Jardim Clube de Campo, aqui em Santo André, na Tibiriçá, 20 minutinhos daqui, magnífica, pensando nos netos, galinheiro, piscina aquecida, spa, parece que você está no hotel. Terminou agora, faz 5 meses que ele terminou. Sabe quem vai desfrutar? Não vai ser a gente. E aí? Alguma coisa foge do controle de Deus? Não. Mas eu tenho uma palavra que em breve ele vai se converter. E nós vamos continuar orando por ele. Ontem eu fui pescar com ele, ele olhou para mim e falou assim: eu não vou conseguir esse semestre, hein, visitar vocês. Mas janeiro eu estou lá. Sabe o que eu estou sonhando? Eu vou levar ele no melhor lugar de João Pessoa. Ele vai ficar apaixonado pela cidade. Ele vai estar pertinho da gente, ele vai ser ganho por Jesus. O dinheiro não vai mais tocar o coração do meu sogro. Nada dessa terra vai tocar mais profundo o coração do meu sogro que a presença de Jesus
Nós já estamos orando sobre isso. Amanhã nós vamos começar 14 dias de jejum e oração. Sabe qual que é o meu maior alvo? É a vida do meu sogro. Ele precisa conhecer Jesus como a gente conhece. Um Deus que é santo, um Deus que é imutável, um Deus que tem o controle sobre a palma de suas mãos, um Deus que sabe o nome de cada estrela, um Deus que coloca em ordem sobre todas as coisas. Semana passada o foguete voltou, né? Alguém acompanhou isso daí? Existem algumas conspirações aí no ar. Eu prefiro não ficar com a conspiração. Eu prefiro acreditar que tudo aquilo lá está no controle de Deus, realmente. E aí tiraram uma foto, né? De todas as camadas que colocam em controle ali entre a Terra e o resto do espaço. E aí não sei se você viu essa foto, que são vários fiozinhos assim, um fio azul, um fio laranja, uma linhazinha assim bem fininha. Aquele é o lugar que o foguete precisa ter pressão total para sair fora da Terra. Eu olhei aquela foto, a Yolanda que me mandou, eu olhei aquela foto e não entendi nada, né? Não sei. Aí ela falou, sabe o que é isso? Essa linhazinha aqui, ó, faz tudo mantendo o controle. A Terra toda. E sabe o que é maravilhoso? Eles tiraram uma outra foto assim do espaço. A Terra ficou desse tamanho assim, ó. Eles voltaram doidos da cabeça, porque eles falaram assim, se a Terra que é gigante, é desse tamanho, olha essa imensidão aqui. Pode ter conspiração quanto for, da NASA, você que já estudou, você sabe que tem um monte de coisa aí que os caras falam que o homem nunca pisou na Lua, que não tem sombra na Lua e não sei o quê. Eu prefiro crer que Deus fez todas as coisas e nada foge do controle dele. Então, quando eu olho o homem reconhecendo algumas coisas, eu estou falando, olha, o homem está começando a se voltar para o lugar que Cristo é revelado. E a última resposta de Isaías, para a gente finalizar, que eu já estourei o meu tempo, o Deus suficiente comunica forças aos fracos. O verso 29 e 31, se você puder, a última vez aí me acompanhar na palavra. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então aqui nós vemos que a salvação é inteiramente obra de Deus. Não apenas por perdoar pecadores, mas porque fortalece os incapazes. Até os jovens se cansam, é isso que o texto está falando. Até os fortes caem, até os promissores, eles falham, gente. Até aqueles que nós olhamos e falamos, uau, esse aí vai arrebentar, vai ser um sucesso. Até eles falham. O que isso nos mostra? Nos mostra que o homem não tem nada em si mesmo de bom. Se nós temos algo do céu, o Senhor tem nos dado, isso é Bíblia. Nós não temos a força suficiente para vencer o mundo. Nós não temos força suficiente para vencer pela nossa carne mesmo o diabo. Nós não temos nem força suficiente para cumprir as leis que eram necessárias serem cumpridas no Velho Testamento. Por isso que Cristo teve que vir para cumprir. Por isso que Cristo teve que vir para ser justiça, para cumprir aquilo que o homem não era capaz por ele mesmo de cumprir. Por quê? Porque Deus é o único que é justo. Ele era o único que podia cumprir a lei, para nos tirar do pecado, para nos tirar da maldição e para nos fazer livre. Mas o Evangelho não termina com uma incapacidade humana. Porque Deus, ele não se cansa de comunicar sua força conosco. O grande problema é que nós não lembramos muitas vezes que a nossa força está em Cristo. E nós precisamos buscar no lugar correto, no lugar que nós nunca deveríamos ter saído, que é aos pés da cruz, aos pés de Jesus.
Jesus tem formas pedagógicas de nos ensinar. Se o sofrimento for uma das formas pedagógicas de Jesus para nos ensinar algo, glória a Deus. Existem várias maneiras que Deus nos ensina. Deus é um Deus pedagógico. E as nossas forças, quando saem do lugar que só Ele é a nossa provisão, nós acabamos ficando fracos. A nossa desistência de confiarmos no Senhor é porque às vezes nós nos esquecemos que a nossa força não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor, de um relacionamento de profundidade com o nosso Deus que é real, com o nosso Deus que é vivo. Isso deve ser uma verdade para nós hoje. Por isso que nós vemos no Novo Testamento que essa verdade é real e ela é várias vezes mostrada no Novo Testamento. Efésios 6,10 diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força, nós seremos fortalecidos aonde? Na força do próprio Deus. Mas também Efésios 3,20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É o nosso poder que opera nele? Não, gente, é o poder dele que opera em nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Então aqui nós vemos que existe uma glória, e a glória final do capítulo 40 de Isaías é essa. Deus não apenas exige do fraco força, mas Ele fortalece o fraco. Deus não apenas ordena que nós avancemos como igreja, avancemos como homens e mulheres de Deus, como filhos de Deus, mas Ele nos comunica com poder para continuar caminhando, para continuar correndo, ao momento que nós iremos passar a voar, dependendo dEle, porque é isso que Ele fala no capítulo. Mas como essa força ela pode se tornar real, Davi? Ela pode se tornar real a partir do momento que nós entendemos o final de Isaías aqui, do capítulo 40, no verso 31, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. E ter as nossas forças renovadas, não é pararmos o que nós estamos fazendo e sermos passivos, não, pelo contrário, é dependermos do Senhor, é pela fé, é reconhecermos que a nossa fraqueza, nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus, é deixar de confiar em nós mesmos e descansarmos na suficiência de Deus. Deus, Ele é suficiente. É nesse caminho que nos leva a nos arrepender de nós mesmos, de nos rendermos e confiarmos. É o Evangelho que não nos dá espaço para autossuficiência espiritual. Nós não conseguimos sozinhos, gente. E a conclusão então do capítulo 40 é que nós precisamos ser levados a uma decisão aqui. O profeta não está então aqui apenas dizendo que Deus é santo, imutável, sábio e poderoso, mas ele está dizendo em outras palavras, esse Deus que vocês servem, Ele é suficiente na vida de vocês. Não tem como viver uma vida de evangelho acrescentando Deus e outra coisa, Cristo e outra coisa. Evangelho não cabe adições, Deus é suficiente. Se nós temos Cristo, nós temos tudo. Ponto final. Não precisamos de mais nada para viver. Deus é santo demais para ser julgado por nós. Ele é grande demais para ser comparado a qualquer outra coisa. Ele é eterno demais para se cansar ou esquecer. Ele é pessoal demais para ignorar a nossa dor. Ele é sábio demais para errar o caminho. Ele é poderoso demais para falhar em suas promessas. Ele é bondoso demais para deixar o seu povo sem socorro. Por isso, quando nosso coração disser, o meu caminho está encoberto do Senhor, nós precisamos lembrar o que Isaías 40 nos diz e nos responde. Nós precisamos conhecer melhor o Deus que nós servimos. Mas quando a nossa alma disser que nós não iremos conseguir, nós precisamos lembrar do capítulo 40 de Isaías. Ele fortalece o cansado. E quando a vida nos disser mais uma vez, você já acabou, nós precisamos lembrar que esse capítulo é uma verdade. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O que nós precisamos para viver nessa terra, gente? Nós precisamos só de uma coisa,
é lembrar que o Deus que nós servimos, Ele é suficiente. E isso nos basta. Amém? Eu não vou fazer apelo hoje. O apelo para você hoje é uma lição de casa. Você vai viver essa palavra a partir dessa semana, olhando para Jesus, olhando para Cristo, falando: Cristo, o Senhor é suficiente. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo, e o Senhor me basta. Amém? Eu quero só orar pela igreja de vocês, por essa comunidade. Será que você pode fechar os seus olhos no lugar que você está? Jesus, obrigado, porque nós estamos aqui enraizados nessa cidade, Pai, porque nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Eu quero te agradecer, Pai, por essa igreja, pela igreja local, pela vida do pastor Douglas, da pastora Gisele, por essa família bendita. Continua dando graça, Pai. Continua liberando, Senhor Jesus, um azeite novo todos os dias. O pão fresco, que é o próprio Jesus. Nós queremos te agradecer por tantos testemunhos até aqui, Pai. Tanta família sendo restaurada, tanta gente que já passou por essa comunidade e pôde enxergar Jesus. São tantos testemunhos de família se achegando, Pai, e olhando para Cristo e reconhecendo a beleza da sua santidade. Nós queremos te agradecer por mais um ano dessa comunidade. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel até aqui. O Senhor tem sido real até aqui. Nós te agradecemos porque o Senhor é santo. Nós te agradecemos porque o Senhor é imutável. Nós te agradecemos porque o Senhor, Pai, é incomparável. Nós te agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia. Por tantas vidas que ainda virão e serão salvas, Jesus. Nós te agradecemos por essa comunidade de fé, pelo coração de cada irmão, por cada irmão que investe os seus talentos neste lugar, por cada irmão que investe os seus recursos nesse lugar, porque entenderam, Pai, que isso daqui não é apenas uma igreja, a igreja de um pastor, mas é a igreja do bom pastor, que é o próprio Cristo. Nós te agradecemos, que a cada dia o Senhor possa fazer muito mais. Te agradecemos porque o Senhor é bom, e o Senhor é suficiente para essa comunidade. No nome do Senhor Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Aleluia.